Vou triturar as minhas sementes de girassol até elas virarem farinha. Eu preciso de 240 gramas de farinha de semente de girassol. Vou colocar no processador, na verdade. Não batam muito. Eu já vou parar de triturar o meu. E ficou uma farinha assim. Não vou bater mais, porque corre o risco dela virar uma pasta de... E eu não quero uma pasta, eu quero só uma farinha. Olha, aqui está, ó. 240 gramas de farinha de sementes de girassol. Aqui eu tenho 81 gramas de cereja. Eu tirei os caroços delas, elas estão congeladas, porque eu compro cereja aqui na época da cereja e congelo, ó. Elas ainda estão congeladas, mas eu tirei os caroços delas. Então, aqui estão, eu vou usar essas cerejas. 81 gramas de cereja. Vou usar 35 gramas de framboesa, também estão congeladas no meu panetone. Vou usar as frutas assim. Essa aqui é cereja, essa é framboesa. O que que eu vou fazer com elas? Como elas estão congeladinhas, eu coloquei 10 gramas de xilitol aqui na framboesa, vou colocar 10 gramas de xilitol aqui na cereja e vou levá-las um pouquinho no micro-ondas para descongelar e depois eu vou escorrer elas. Vou levá-las no micro-ondas, deixar elas dar uma cozinhadinha. Depois eu vou deixar elas escorrerem bem. Vou levar de 30 em 30 segundos. Depois eu falo pra vocês quanto tempo que eu levei as minhas frutinhas no micro-ondas. Quem não tiver micro-ondas pode colocar numa panelinha e deixar elas ferverem um pouco. Coloquei minha framboesa e minha cereja no micro-ondas por 1 minuto. Aqui eu tenho 81 gramas de cereja. 35 gramas de framboesa, eu coloquei 20 gramas de xilitol aqui e levei no micro-ondas por 1 minuto. Agora eu vou escorrer o caldo delas. Eu misturei uma com a outra aqui, não tem problema. Vou deixar tirar todo o caldinho, porque eu quero usar depois no meu panetone só as frutinhas. Enquanto eu preparo o panetone, eu vou deixar escorrer bem aqui. Vou fazer aqui uma esponjinha aqui, um teste aqui para o meu fermento para fazer no meu panetone. Aqui eu tenho 120 ml de leite de amêndoas. Tá morno, bem morninho assim, numa temperatura que você... Tá morno numa temperatura que você aguente aqui o dedo, não tá fervendo, só tá morninho. Se você estiver num lugar quente, bem quente, não precisa nem amornar, pode ser em temperatura ambiente. Aqui em Portugal agora tá começando a esfriar, estamos no outono, quase no inverno, então tá chegando o inverno e aqui já tá fazendo frio. Então eu amornei o meu leite, só amornar, não pode ferver nem nada, senão mata o fermento. Vou misturar no meu leite morno 12 gramas de fermento seco para pão, fermento biológico. Vou acrescentar também 1 colher de chá de mel. Mel é low carb? Não, mel não é low carb, mas o fermento ele vai comer todos os carboidratos que tem aqui nesse mel. Vocês podem colocar um pouquinho de açúcar se quiserem, pode colocar açúcar de cana. Eu sempre coloco adoçante, mas hoje eu decidi colocar 1 colherzinha de chá de mel. Coloco por quê? Porque é bem pouquinho mesmo, é bem pouquinho de mel, ou pode ser uma colherzinha de chá de açúcar, uma colherzinha de chá de açúcar mascavo. Acho que açúcar mascavo não combina com panetone, não tem gosto. Apesar de que o fermento agora vai comer todo esse carboidratozinho aqui que tem no mel. 1 colher de chá de mel, pode ser de açúcar, pode ser até de adoçante, mas o adoçante não faz o fermento ativar como faz o mel ou o açúcar.
É bem pouquinho, gente, não vai fazer diferença na nossa receita de panetone low carb. Mas vocês têm a opção de não colocar. Pode colocar um pouquinho de adoçante. Faz o mesmo efeito? Não, mas pode colocar. Eu já fiz várias vezes e coloquei adoçante ao invés de mel ou açúcar. Dessa vez eu decidi colocar o mel, porque eu sei que é mínimo e não vai fazer diferença. A quantidade de carboidrato nesse meu panetone é super pouquinha, quase nada. Praticamente 1,3 eu acho por fatia, mas depois eu digo para vocês direitinho. Eu tampei aqui com filme plástico a minha mistura de leite com o fermento e a colherzinha de chá de mel e vou deixar ele crescer aqui enquanto eu vou preparando ali as frutas que eu vou usar no meu panetone e depois eu vou preparar a massa do panetone. Aqui eu vou separar as frutas que eu vou usar no meu panetone antes de começar a fazer a massa. Aqui eu tenho 30 gramas de nozes que eu piquei com a faca, dei uma picada nelas. Vou colocar aqui 30 gramas de nozes. São as frutas que eu vou usar no meu panetone, que não significa que vocês não possam mudar a fruta. Como eu disse, vocês podem mudar a fruta, vocês podem optar por não colocar o mel lá no fermento, vocês podem trocar eu vou colocar lá as cerejas que eu tenho, as framboesas, vocês podem também não colocar, vocês podem colocar só gotas de chocolate com frutos secos, ou só gotas de chocolate sem frutos secos, aí fica a gosto de cada um. Pode usar amêndoas, pode usar as frutas, as oleaginosas que vocês tiverem e quiserem. Ó, 30 gramas de nozes picada, 30 gramas de pistache, eu não vou picar e vou deixar eles inteirinho assim, o grão assim do jeito que ele é. 30 gramas de pistache, vou misturar aqui com as minhas nozes. Mais uma vez, eu vou usar uva passa preta que eu tenho aqui. Eu ia usar ameixa, mas eu não tenho ameixa, então eu vou usar essas uvas passas pretas, sem caroço. Eu tenho 30 gramas aqui. Uva passa é low carb? Não, uva passa não é low carb, mas é bem pouquinha e eu vou colocar no meu panetone essas 30 gramas de uva passa aqui no meu panetone. Não vai mudar muita coisa e a quantidade de hidrato não vai aumentar nada basicamente. Não é para comer o panetone inteiro, é para comer uma fatia. E uma fatia vai ter menos de 2 gramas de carboidrato líquidos. Então, eu coloquei 30 gramas de uva passa. Vocês coloquem se quiserem. Aqui eu tenho 30 gramas de tâmaras picadas. Mais uma vez eu repito, quem não quiser colocar tâmaras, não coloca. Coloca só as oleaginosas tradicionais, como amêndoas, nozes, avelãs. Essas que eu estou falando são totalmente low carb. Pode colocar amendoim, se gostar, pistache, são totalmente low carbs. Eu vou colocar 30 gramas de tâmaras no meu panetone. Então aqui eu tô colocando todos os frutos secos e as frutinhas secas aqui que eu vou misturar depois na massa do meu panetone. Tudo 30 gramas. Damasco. 30 gramas de damasco, que eu também piquei eles e também vou usar aqui no meu panetone. 30 gramas de damasco. Essas aqui, mais a minha framboesa com a cereja que ainda está aqui escorrendo, vão ser as frutas que eu vou usar neste meu panetone. Como eu disse, quem quiser substituir, troca todas essas frutas aqui por umas 50 ou 60 gramas de gotinhas de chocolate 70% cacau, que vai ficar um chocotone delicioso. Eu quero fazer com frutas, mas eu vou fazer também depois outro. Pode ser que eu não mostre aqui, pode ser que eu não faça vídeo, mas eu vou fazer um também com gotas de chocolate. Não digo que vai ser hoje, nem que vou pôr no canal, porque é a mesma massa, só muda as frutas por gotas de chocolate.
Agora eu vou começar a fazer a massa do meu panetone de semente de girassóis, começando pelos ingredientes secos. Aqui nesta vasilha eu vou começar a misturar os meus ingredientes secos da minha massa. Aqui eu tenho as minhas sementes de girassóis. Eu comprei a semente moí, eu não encontro aqui em Portugal já moído, então moí em casa, passei no processador e fiz 240 gramas de farinha de girassol, que for as sementes moídas, 240 gramas. Na descrição do vídeo eu vou deixar também em xícaras, vou deixar em gramas e vou deixar em xícaras, para quem não tiver balança, mas eu aconselho para ficar melhor a receita de vocês, vocês comprem uma balancinha que custa barato e faz toda a diferença pesar os ingredientes. Para um melhor resultado é melhor os ingredientes pesados, mas como eu disse, na descrição do vídeo eu vou deixar também em xícaras e em colheres as medidas que eu estou usando aqui. Eu tenho 240 gramas de farinha de girassol, 14 gramas de psyllium, vou colocar 50 gramas de adoçante. Eu tô usando aqui o xilitol, vocês podem usar o eritritol ou o que vocês são acostumados a usar na receita low carb de vocês, 50 gramas. 8 gramas de fermento em pó, fermento para bolo. Uma pitadinha de sal, só uma pitadinha mesmo. Vou raspar as cascas de um limão, que eu tô usando o limão siciliano, que é o mais comum aqui em Portugal. O limão verde que a gente usa aí no Brasil, aqui em Portugal nem se chama limão, se chama lima. Então esse aqui é o mais comum, mais usado aqui, o limão siciliano. Vou usar só a parte amarela aqui do limão. Branca amarga, então só a partezinha amarela das raspas do limão, da casca de um limão. Raspa da casca de um limão. E vou usar também a raspa da casca da laranja. Também só a parte laranja. Tanto o meu limão quanto a minha laranja estão bem lavadinhos. Lavei e sequei bem. Se vocês acharem que esse vídeo merece, vocês deixem um like para mim. Deixem um comentário, nem que for um emojizinho, se vocês quiserem. Se deixar, eu agradeço muito. Porque dá muito trabalho gravar vídeo e editar vídeo e eu faço tudo sozinha, com todo o amor. Minhas receitinhas low carb para vocês. E essa daqui é especial para o Natal. Raspa da casca da laranja. Também aí. Vou misturar todos esses meus ingredientes aqui, que eu tô considerando os ingredientes secos da minha massa. Eu tenho as minhas frutas, eu vou colocar também aqui a minha cereja com a minha framboesa, que eu deixei escorrendo. Coloquei aqui a cereja com a framboesa. Vou colocar uma colherzinha de sopa bem rasa de farinha de coco aqui assim. E vou dar uma misturadinha. É bem pouquinho, senão muda lá a textura do panetone. É só mesmo para as frutas ficarem envolvidas na farinha, para não ficarem todas embaixo do panetone quando a gente cortar. Pode até passar na peneira depois para sair a farinha e ficar só as frutas. Coloquei aqui as frutas, ó, passei um pouquinho só, uma colherzinha de sopa bem rasinha mesmo de farinha de coco.
E coloquei as frutinhas todas que eu já mostrei pra vocês. Mas a receita completa vai estar tudo na descrição do vídeo. Coloquei aqui junto com a minha mistura de ingredientes secos. Vou dar uma misturada, separar aqui as cerejinhas. Cereja fresca não é cereja em calda. Cereja em calda não pode porque tem açúcar. Não é cereja fruta mesmo, que é considerado frutos vermelhos, então é uma fruta low carb. Framboesa, mirtilo ou blueberry, como quiser chamar. No Brasil acho que chama de blueberry, aqui em Portugal chama o blueberry de mirtilos. Então, não importa o nome, é aquela frutinha pequenininha azul. Também pode usar essa se vocês tiverem ou quiserem. Já misturei as minhas frutas. Importante aqui, 15 ml de vinagre de maçã. É importante essa parte na massa. Começar a misturar os líquidos agora. Vou colocar aqui também, ó, uma colher de chá de essência de panetone. Quem não tiver, não coloca, porque já tem as raspas da laranja e do limão, mas com a essência do panetone eu acho que dá mais um gostinho de panetone. Uma colher de chá de essência de panetone. Deixa um cheirinho maravilhoso. Aqui eu tenho 5 claras de ovos, que pesadas, deram 140 gramas. 140 gramas de clara de ovo, só a clara. Colocar aqui aquela minha mistura de fermento. Olha o quanto cresceu, gente. Aquele meu fermento que eu misturei no leite de amêndoas aqui para fazer essa esponjinha. Olha como cresceu. Vou colocar aqui agora. Fermento de pão, que dá todo também um gosto especial no nosso panetone. E por último, 30 gramas de manteiga sem sal. Eu dei uma amolecida nela porque aqui tá frio, como eu disse pra vocês. Não está no inverno ainda, mas já tá chegando. Então já começou a esfriar um pouco aqui em Portugal. E essa daqui é a massa do meu panetone low carb, com farinha de girassol. Vou colocar na forma e vou deixar crescer. Vou deixar descansar por uma meia hora, mais ou menos, 1 hora, até eu ver que cresceu um pouquinho a massa. Não vai crescer muito, porque não tem farinha de trigo, mas tem os nossos fermentos, então ele vai crescer um pouco sim. Colocar a massa aqui nessa assadeira de papel, é uma assadeira grande, então vou colocar toda a massa aí. Eu só tenho essa forma aqui de panetone, ela é um panetone de 750 gramas. A minha massa é pouca para esse tamanho de panetone, sugiro que vocês coloquem numa forma de panetone menor. Substituir todas essas frutinhas por gotas de chocolate. Eu já falei isso, mas eu tô falando de novo. Pode fazer, que vai ficar um chocotone. Vou tampar com um paninho e vou deixar ela descansar por uma meia hora, mais ou menos. Depois eu vou levar para assar. Mas eu vou deixar minha massa descansar. Aqui está. Vou colocar dentro de uma forma a minha assadeira de papel para poder ter firmeza. Vou tampar e vou deixar no lugar quentinho, morninho, para poder descansar a massa. Vou cobrir e vou deixar minha massa descansar por uma meia hora mais ou menos.
colocar a minha dentro do forno desligado. Já deixei crescer, cresceu por 40 minutos, cresceu um pouquinho. Agora eu vou pincelar aqui em cima a gema com um pouquinho de água e vou levar no forno para assar a 180 graus. Depois eu falo para vocês quanto tempo demorou para assar no meu forno. Pincelar e vou levar para o forno para assar a forno pré-aquecido. O forno já tem que estar quente, pré-aquecido, pelo menos por uns 10 minutos antes de colocar o panetone no forno. E vou deixar assar, depois eu falo quanto tempo demorou para assar no meu forno. O panetone já assou no meu forno, ele assou por 40 minutos a forno 180 graus. Cada forno é diferente, então vocês fiquem de olho para não queimar. A minha assadeira, ela tinha 30 centímetros de diâmetro, essa de papel. Aqui eu decorei com a fita de Natal vermelho com dourado, colei um lacinho dourado, só para quem quiser dar de presente, eu acho que assim fica mais bonitinho. É um panetone saudável, low carb, sem açúcar, sem farinha de trigo, feito com farinha de girassol. Se vocês colocarem numa forminha menor, a minha era a única que eu tinha em casa, porque aqui em Portugal é mais difícil de encontrar forma para panetone. Eu comprei essa daqui no ano, acho que retrasado, pela internet. Comprei acho que comprei umas 4 e só me sobrou esta grande, porque as outras eu usei. Inclusive tem vídeo aí de panetone chocotone low carb no canal, vou deixar na descrição desse vídeo para quem quiser fazer. Não foi feito com farinha de girassol, foi outra farinha low carb, se não me engano foi farinha de amêndoas, mas ficaram deliciosos também. E esse daqui é só uma sugestão de decoração, ó, fica bonito com a fita e acho que fica mais atrativo para quem quiser dar de presente para quem é diabético e não pode comer açúcar, não pode comer muito hidrato, acho que fica sensacional. Pode colocar mais um enfeitezinho aqui na frente do lacinho, aqui uma pérolazinha, uma pedra vermelha, alguma coisa que quiserem, é só usar a imaginação e é um presente que a pessoa vai adorar. Agora chegou a melhor hora, vou cortar aqui o meu panetone para vocês verem como que ele é por dentro, como que ele fica por dentro. Dá para ver que ele é bem maciozinho, ó, as frutinhas todas aí. Olha só que panetone mais lindo. Ninguém nem diz que é low carb. O cheiro tá sensacional, gente. Vocês podem fazer para presentear tranquilamente, que quem receber um presente desse vai amar. Esse panetone aqui, ele rende mais ou menos 12 porções, depende do tamanho que você cortar. E ele tem 3,5 gramas de fibras, 1,5 gramas de carboidrato por fatias, carboidrato líquidos, 6,5 gramas de proteína. Então, é um panetone com muito pouco carboidrato. Agora eu vou experimentar essa delícia aqui para vocês verem como é. Gente, ele é bem fofinho. Ó, vou quebrar aqui para vocês verem, ó. Ó, não é aquele panetone duro, aquela coisa dura, ele é bem maciozinho. Vou experimentar. Tirei do papel, é gostoso demais da conta. Nossa, vocês não têm noção. É muito. No meu Natal vai ter. Vou fazer 2. Vou fazer um chocotone e um panetone desse daqui. Porque fosse sensacional demais da conta. Experimentem com essa farinhazinha de girassol. Gente, não parece que é farinha de girassol, juro pra vocês. É delicioso, não tem gosto diferente assim nenhum, tipo de farinha. Tipo, como é uma farinha diferente, não tem gosto forte, não tem nada. Tem o gostinho das frutas, mas tá gostoso demais. Façam. Por favor, experimentem. Se vocês
vocês fizerem chocotone, façam uma coberturazinha de chocolate e coloquem por cima. Eu coloquei aqui, é só chocolate derretido com um pouquinho de creme de leite e fiz uma coberturazinha. Este foi o meu vídeo de hoje, deste panetone aqui, ó, sensacional, feito com farinha de girassol. Eu comprei a semente de girassol e moí, fiz a farinha e fiz esse panetone aqui delicioso para vocês. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.